So guys, nossa última discussão foi a respeito de equações exatas. O que a gente viu então? A gente viu como resolver uma equação exata. Claro, a primeira coisa que você vai fazer é verificar se a equação é exata. Feito isso, você vai em busca da tal função cujo diferencial dá essa equação. Depois, o que você vai fazer? Você vai em busca, tem todo um processo. Sugiro vocês olharem o processo. Eu prometi que ia fazer um exemplo a mais. Porém, guys, a gente vai trabalhar com esse conteúdo, porque nesse conteúdo vai ter um outro exemplo que vai envolver equações exatas. Então, esse outro exemplo já funciona como segundo. Então, a gente vai ver mais uma vez esse método em ação. Ok? Uma coisa que eu quero ressaltar é que aqui a gente obteve uma solução implícita e depois transformamos em solução explícita para a nossa equação. Mas o que eu quero ressaltar é que nem sempre a solução nem sempre conseguimos uma solução explícita com esse método. Então, isso é importante saber. Às vezes você não consegue isolar o y. Outro detalhe encontrou a função cujo diferencial é o lado esquerdo da nossa equação. Você tem a solução direto como pegue a função e iguale a uma constante. E devido a essa história de ter que igualar uma constante, quando você encontra essa g de y, não vai fazer muita diferença colocar uma constante aqui. Ela meio que vai ser absorvida depois. Mas isso é uma coisa que você aprende com a prática. Uma outra coisa é que a gente pode falar do intervalo de definição. Se você olhar aqui, a gente, na verdade, isso aqui parece ser uma família de soluções, mas, na verdade, isso aqui é separado em duas famílias de soluções. Por que duas famílias? Porque o 1 aqui, ele quebra o intervalo 1. O 1, perceba que o 1 não faz parte do domínio, então ele quebra o intervalo. Dessa forma, eu vou ter soluções de um lado do 1 e soluções do outro lado do 1. A gente sabe que a solução não é todo o domínio aqui da função. Não é porque a solução sempre tem que estar definida em um intervalo. Então, na verdade, aqui nós temos duas famílias de soluções. Se a gente for falar de família, eu não falei de família. Aqui eu disse só resolva. Quando você vê só resolva, apenas ache a função que é solução, a família de funções. Mas o problema poderia pedir algo mais, poderia pedir as famílias de soluções com intervalos de definição. Então, se atentar a esses detalhes. Em relação à família, eu tenho a família de soluções. Eu posso considerar essa família definida. Como é que escreve em português? Em inglês seria mais fácil, né? A gente põe um on, mas eu acho que é em, vamos colocar em. Pode colocar essa família no intervalo de 1 até o infinito, uma família. Ou a outra família seria c sobre x menos 1 em menos infinito até 1. Você pode dizer, professor, aqui é x menos 1. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa porque os domínios são diferentes. A função pegando o lado esquerdo, aqui é direito, aliás, aqui é do 1 para frente, ou a mesma função não é a mesma função, na verdade, né? A mesma lei de função, porém com outro domínio, o lado esquerdo. São intervalos diferentes. Se você muda o domínio, você está mudando a função também, porque a função, não esqueça, que ela é uma terna. A função não é só uma lei, a função é uma terna. O que é uma terna? É algo constituído de três partes: o domínio, o contradomínio e a lei. Então isso aqui, na verdade, é apenas a lei. Apenas a lei. Se eu posso considerar o maior conjunto dos reais possíveis para domínio, porém, para efeito de solução, a gente sempre considera o que? Intervalo. Então, isso aqui quebra a nossa solução em duas famílias de soluções. A família com esse intervalo e a família com esse intervalo, ambas com a mesma lei, ok? Se atentar a esse detalhe. Sempre é uma sutileza, mas
estar atento, sempre ter em mente que solução não é só a função. Solução é a função junto com o quê? Com o intervalo de definição. Ok, guys? E seria até legal visualizar as curvas integrais dessa equação. Por que seria legal? Porque nas curvas integrais a gente vai ter duas famílias, uma então vai ter uma do lado esquerdo, outra do lado direito. A gente pode analisar o comportamento dela. Como é que seriam essas curvas? Sugiro você olhar o GeoGebra, deve ser bem interessante. Eu vou colocar aqui no GeoGebra como seria, só que vai demorar um pouquinho de tempo. A gente pode desenhar pelo menos uma. Vamos colocar aqui no GeoGebra, C sobre X menos 1. Coloca aqui, ó, Y igual aí pega uma constante aí, vamos pegar um dividido por X menos 1 lá, X menos 1. Então, tá aqui são duas hipérboles, são são duas soluções da nossa DO. Essa é a parte, aqui está dividido, é o 1, aqui, ó, que é 1. Então essa é a parte depois do 1 e essa é a parte antes do 1. A gente pode variar essa constante, porque eu não quero escrever aqui, mas tem aquele comando que já falei em alguma aula para vocês, comando de sequências, onde você faz variar a constante e você consegue enxergar as soluções. Se eu mudar essa constante para 2, o que aconteceu? Não dá para enxergar muita coisa, né? Mas vamos colocar 70. O que acontece? Não dá nem para ver direito. Cadê a função? Tá aqui. Aparentemente ela vai mudando aqui. Vamos alterar o 70 e ir para 10. Então ela vai meio que encostando aqui. É o que a gente pode perceber. Ok? E pode colocar várias que você tem. Vamos colocar um bocado, né? A gente muda aqui para 1. Aí eu vou colocar outra aqui, Y igual a... Vou colocar com 3 sobre X menos 1. X menos 1. Pronto. Aí eu vou colocar agora Y igual a... Vou colocar 10. Vamos colocar 3. 3 curvas integrais. X menos 1. Tá aqui, ó, 3 curvas integrais. Na verdade, 6, né? Como eu não limitei o domínio da solução, então são 6. São 3 para cá, 3 para cá. Olhando só para um lado, só para uma parte do domínio, são 3 curvas integrais. É essa a primeira. A primeira verdinha. Tem as cores aqui. O legal do GeoGebra é que tem as cores. Aqui está verde, então representa essa verde. Aqui está roxo, representa essa roxo. Essa cinzenta é essa aqui. Então veja que quando a constante vai aumentando, ela vai se afastando da origem, a nossa função. Ok, então a gente volta. Essa aula então ficou como um debate a respeito da solução desse exemplo. O próximo vídeo a gente vai trabalhar com equações que não são exatas e ver uma maneira de transformar em equações exatas. Ok? Thanks.